Hoje temos 3 lindas leituras. Poderíamos parar em qualquer uma delas. No livro do 1 do Reis, Salomão constrói o templo, e o templo é lugar da oração. E ali no templo de Salomão todos poderiam entrar para adorar o Deus verdadeiro, inclusive os pagãos. Depois Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala tristemente do novo evangelho que estavam pregando. Um evangelho que não era o evangelho de Jesus, mas se parecia com o evangelho de Jesus. E Paulo diz que aqueles que assim procediam e pregavam, enganando o povo com outro evangelho que não era o de Jesus, que eles fossem excomungados. Mas nós vamos ficar com a leitura do evangelho, que é bastante próprio para o nosso momento. A necessidade que nós temos, irmãos, de um rumo na vida. Você sabe que muita gente tem a vida enrolada. O que mais tem é gente enrolada. E gente que não acerta a vida, mas de jeito nenhum. Parece que vive macumbados, né? Só tem rolo na vida dela. Não consegue uma direção. E talvez até porque não se procura uma direção. E quando a gente não procura uma direção para a vida, a gente vai cada vez mais se enrolando. E depois a gente fica tão enrolado que a gente não sabe mais como sair daqueles enroscos que nós nos metemos. O evangelho de hoje fala de um pagão que procura Jesus. Procura Jesus não porque ele o conhecia, mas porque ele ouviu falar sobre Jesus. É a fé de um estrangeiro. E a fé desse estrangeiro é a concretização de que Deus faz morada no meio de nós. Deus arma a sua tenda no meio de nós. Esse homem estrangeiro era um centurião romano. Lá no antigo Império Romano, as legiões de soldados eram grupos de 6.000 homens, dividido em 10 grupos, que perfazia a quantidade de 600 homens. E para cada 600 homens havia subdivisão de 6 grupos, dando 100 homens para cada centurião, para que ele administrasse aquele pequeno, modesto batalhão dos soldados romanos. E Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade portuária, importante. Diz que os romanos, eles dominavam os lugares mais importantes do Oriente. E nesse lugar Jesus foi, aliás, quando Jesus foi expulso de Nazaré, quando ele fez aquele majestoso sermão, e dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele era ungido do Senhor, o povo expulsou Jesus de Nazaré, e Jesus foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era como que o quartel-general de Jesus. Também ali morava Simão Pedro. E ali, um determinado dia, o Evangelho lembra que Jesus entrou. E ali, quando Jesus entrara em Cafarnaum, esse centurião romano, ouvindo a fama de Jesus, porque ele trabalhava lá em Cafarnaum, ele tinha um dos seus soldados doente,
E certamente ele tinha o que era fundamental na vida de uma pessoa. Era uma pessoa boa, mas não era só porque ela era boa. Era uma pessoa aberta à bondade. Porque não adianta somente ser bom. Temos que ser abertos à bondade. E esse centurião ficou incomodado com seu funcionário, com seu soldado que estava doente. E o Evangelho lembra que ele estava à beira da morte. Então era aquele tipo de doença que qualquer coisinha vai para o caixão. E aí ele, sabendo que Jesus havia entrado em Cafarnaum, porque a notícia espalhava, ele manda uns amigos irem para Jesus, avisá-lo: Jesus, venha na minha casa curar o meu soldado. E as pessoas foram prontamente a Jesus e disseram: olha, o soldado, o centurião, e o Evangelho não diz o nome dele, o centurião, porque ele era o único também, claro, né? Ele era o chefe do grupo. O centurião tem um soldado doente, ele pede ao Senhor para que vá. E ele é até um homem muito bom, ele até construiu para nós uma sinagoga. Talvez na história da Bíblia é o primeiro quebra-galho. Primeiro quebra-galho. E os amigos lá do centurião fizeram para Jesus. E o pessoal que estava ali ao redor de Jesus falou assim: não, então vai lá mesmo, porque ele precisa da cura, ele precisa mostrar, ele precisa saber que o Senhor vai realmente curá-lo. Aí o Evangelho lembra que ele se coloca-se a caminho, junto com toda a turma que estava com Jesus. Era uma procissão, era uma linda procissão. Jesus curando, salvando, pregando e se encaminhando para a casa do centurião. Coisa que ele não podia fazer porque ele era judeu. E o judeu não podia entrar na casa de um pagão, na casa de um gentio. E Jesus desobedece à lei e vai para a casa do centurião. Mas talvez o centurião pensou assim: acho que Jesus não viria na minha casa, porque eu não sou judeu, eu não sou nem do grupo deles. Eu sou um pagão. E esse centurião, irmãos, ele fez a melhor coisa da vida dele. Ele não quis que Jesus entrasse na sua casa. Quantos de nós queremos Jesus na nossa casa, não é mesmo? Queremos que Jesus entre na nossa casa. Nós pedimos para Jesus entrar na nossa casa. E até tem o pessoal fica tão devoto de Nossa Senhora, quer que Nossa Senhora entre na sua casa. E a gente pensa que Jesus entrando na minha casa é que as coisas irão mudar. E as coisas não mudam, nem se Jesus entrar na minha casa. Por quê? Porque esse centurião deu a resposta. Quando ele percebeu que Jesus ia realmente na sua casa, ele manda avisar: Senhor, não entres na minha casa, diga uma só palavra e meu servo será curado. Aqui está a raiz, a majestade da fé daquele pagão. Onde aquele homem pagão arrancou a força para definir que o milagre e a cura não dependem da presença de Jesus na nossa vida, mas depende de uma única e exclusiva coisa: do poder da palavra. Porque se a palavra de Deus não muda a minha vida e não muda a nossa história, toda a presença de Jesus é mentirosa. Por isso, irmãos, o mundo, o Brasil, está cheio de gente crente, cheio de gente convertida,
tanto nas igrejas evangélicas, como o mundo, o Brasil, a igreja católica cheia de gente que se encontrou com Jesus, mas o mundo continua do mesmo jeito. Então significa o quê? Que ninguém mudou coisa nenhuma, porque nós queremos a presença de Jesus, mas não queremos ouvir a sua palavra. Nós queremos a presença de Jesus naqueles momentos difíceis da vida, mas não queremos viver a palavra de Deus diária e constantemente na nossa vida. Existem tantas pessoas, irmãos, que vivem só fazendo promessa, só fazendo cerco de Jericó. Tem paróquia por aí, irmão, que faz um monte de cerco de Jericó o ano todo, e nada muda nem na vida da paróquia, nem na vida do padre. Desculpa dizer isto, né? Eu não vou repetir para ninguém. Tá bom? E nem na vida das pessoas que lá ficam fazendo o cerco de Jericó. Por quê? Porque a palavra não está mudando a vida das pessoas. Tem gente que na hora da dificuldade começa a dar ordem a Deus e diz: Senhor, eu não aceito esse problema. Quem somos nós para dizer que não aceita o seu problema e a sua dificuldade? Isso é típico dessas igrejas modernas que querem enganar o povo, porque eles dizem, está escrito na Bíblia que o Senhor disse isto, e se o Senhor disse isso, Ele tem que cumprir, porque eu quero. Aquele homem pagão, irmãos, ele não quis a presença de Jesus porque era demais, era muito. A presença de Jesus na vida dele, na casa dele, uma palavra só uma palavra, não é um monte de palavras, não. Às vezes quando nós rezamos um rosário de palavras, nós ficamos fazendo um monte de rezações, e a gente não tem a fé desse homem pagão. O Senhor diz uma só palavra, e meu servo será curado. E o Evangelho lembra que quando eles chegaram na casa daquele homem, estava o servo curado. Porque quem curou? Jesus ou a sua palavra? Quem curou foi a sua palavra. E você, irmão, que está aqui hoje na Assembleia, aprenda isto. Você quer a cura? Busque na palavra. Não adianta ser um católico que somente reze. Católico que só reza não vai resolver problema nenhum, tem que acreditar na palavra de Deus. E a maioria de nós católicos nunca lemos, nem confiamos, nem rezamos em cima da palavra de Deus, que tem o poder de mudar. É a palavra de Deus que cria. Você vai lá em Gênesis e você olha, é Deus soprando e dizendo sua palavra e o mundo foi criado. É quando você abre o livro de São João, no primeiro capítulo, é Deus escrevendo lá, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, dando-nos a sua palavra, essa palavra que muda, essa palavra que transforma. Hoje as pessoas vivem buscando subterfúgio no mundo da oração. É tão comum as pessoas, a gente falar, de ouvir assim, reze por mim, porque a coisa não está boa. Será que é preciso rezar por você? Ou será que você não está precisando ouvir a palavra de Deus? Quantos milagres nós vemos e ninguém se convertendo, irmãos. Quantas pessoas que recebem curas e milagres e nada muda na vida dela. Somente aconteceu um dia e nunca mais. Tem gente que vive fazendo promessa a vida toda, termina uma promessa, termina uma novena, começa outra, e as coisas não mudam na vida dela. Por quê? Porque a palavra ainda não entrou na minha vida. E aquele homem pagão disse: Senhor, diga uma só palavra, e meu servo será curado. E Jesus nem disse palavra nenhuma. Jesus não precisou soprar, Jesus não precisou ficar impondo mão,
Jesus não precisou ungir com óleo santo, nem precisou distribuir a água que vem lá de Jerusalém, nem precisou passar o lencinho do suor do pastor. Jesus curou na sua intenção, irmãos. E hoje nós estamos tão carentes de presença física das pessoas, e nós precisamos mostrar aquilo que nós temos. Nós precisamos de milagres que se mostrem na televisão, para as pessoas acreditarem nos milagres que existem. É a pregação do novo evangelho, como diz Paulo hoje. Todos esses que subtraem o evangelho de Jesus, eles são excomungados, porque Jesus não precisou dizer absolutamente nada, somente porque Jesus acreditou na força da palavra daquele homem. E quando você acredita na força do seu desejo, da sua intenção, quando você une isto à força e ao poder do Cristo, o milagre acontece. Por isso que o milagre aconteceu. E aí vem a necessidade da oração de intercessão. Você intercede por alguém quando ele aceita e vive o projeto da palavra de Deus. Por isso que esse homem pagão, ele foi elogiado por Jesus. No Evangelho temos poucos elogios de Jesus. E aqui Jesus fala: eu nunca vi Israel tamanha fé. E a fé deste homem não foi querendo a presença de Jesus na sua casa, mas foi querendo o desejo de Jesus, com uma só palavra, Jesus pudesse mudar. E Jesus pode mudar a nossa vida o dia que a gente decidir: Senhor, diga uma só palavra e eu poderei ser curado. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos